Pessoal, continuando nossa aula de módulo, olha só o que vai aparecer aí para nós. Nós estamos falando do módulo de x. Então, módulo de x, aquela coisa toda, tem os dois tracinhos e o x no meio. Toda vez que a gente falar módulo de x, a gente está associando com distância. Distância sempre positiva. Agora, eu quero saber quais os valores que pode entrar dentro do x aqui, ó. Os valores que o x pode assumir. Antes de simplesmente falar, pode qualquer valor, aquela coisa toda que a gente sabe como faz, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse cara aqui e vou chamar de y. Eu vou fazer assim, ó, um módulo de x ou y igual ao módulo de x. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é uma reta. E se eu tirar esse módulo, se eu fizer assim, ó, y igual a x, o que nós vamos ter? Bom, para montar esse gráfico, a gente monta a nossa famosa tabelinha. Aí a gente chama de x e chama de y e assume valores aqui dentro. Eu vou colocar 0 aqui e vou colocar 1, 0 e 1. Se eu colocar x igual a 0, o y é igual a 0. Se eu colocar o x igual a 1, o y também é igual a 1. Essa reta, se a gente fosse esboçar então, seria o x, aqui o y. Aí a gente tem que quando é 0 é 0, então 1 ponto. E quando é 1, aqui vai ser 1. Então esse é o segundo ponto. Aí a gente traça a reta. Essa é a nossa reta. Só que, se a gente pegar os valores da nossa reta, igual a gente faz lá na equação, o que está para cima é positivo, o y vai ser positivo, e o que está para baixo é negativo. Só que tudo que está dentro do módulo e que é negativo vira positivo. Então, na realidade, o que nós vamos fazer com a curva, quando tiver um módulo, então se essa é a curva sem um módulo. Se eu tiver um módulo, a gente vai fazer assim, ó, a reta aqui continua, porque o lado positivo não inverte o sinal, só que da onde está negativo, vai inverter ela para cima, porque vai virar positivo. Então esse carinha aqui não existe mais, ele reflete para cima, porque tudo que é negativo vira positivo. Então aqui a gente não pega mais. Então o módulo seria isso. Agora, por exemplo, se no exercício eu perguntar para vocês assim, qual é o domínio da minha função? Isso eu estou perguntando o domínio da função que a gente está trabalhando aqui, y igual a módulo de x. Toda vez que eu perguntar qual é o domínio da função, eu estou perguntando assim, qual é o valor que o x pode assumir? Ah, então tá bom, professor. Então, qual é o valor que o x pode assumir? Bom, aqui, ó, nossa reta não vai lá para o infinito, vai lá para o infinito. Se for lá para o infinito, o x vai para o mais infinito. E se eu pegar do outro lado, não vai lá para o infinito também? Vai lá para o menos infinito. Está indo para trás, então menos infinito. Então qual é o valor que o x pode assumir? Ah, vai lá do menos infinito até o mais infinito. Ao invés de eu escrever assim, ó, menos infinito até o mais infinito, colchetes dando as costas, porque o infinito a gente não é bolinha aberta. Ao invés de eu escrever nesse formato, eu também posso escrever assim, ó, reais. O domínio pertence aos reais. O x pode ter qualquer valor, porque qualquer valor aqui dentro é só a gente inverter. Agora, se eu perguntar para vocês qual é a imagem da minha função. Imagem, eu estou perguntando qual é o valor de y que a função pode assumir. Pessoal, o valor de y da nossa função, ó, tudo que é negativo, a gente não vai pegar mais, porque a gente refletiu ele para cima. Então isso aqui não existe mais. Que vai existir só o que tem para cima. Então, ó, o valor de y vai de 0 e ó, sobe até, como vai até o infinito, mais infinito. Então a imagem a gente faz assim, ó, bolinha aberta no zero, porque pode pegar o zero, o módulo de zero é igual a zero, até o mais infinito. Aqui o colchetes dando as costas, porque é infinito. Ah, entendi, professor. Agora imagina que eu tenho um outro exercício, onde ele vai falar assim, ó, y igual a módulo
de x menos 2. Ele nem precisaria colocar o y. Se tivesse y igual a x menos 2, módulo de x menos 2, quais os valores que o x podem assumir? Aqui a gente chama de y para adotar o valor que essa continha aqui pode assumir. Se eu fizesse esse gráfico aqui, como seria? Tem que montar a tabelinha. Só que aqui eu vou fazer assim, ó. Tiro o módulo primeiro, aí eu monto a tabelinha, aí vai ficar x e y, e aí eu vou adotar valor. Os valores que eu vou adotar, ao invés de eu colocar 0 e 1, eu vou colocar assim, ó. Nossa tabelinha. Eu vou colocar 0 aqui e vou colocar 0 aqui. Se eu colocar 0 no lugar do x, ó, coloca 0 lá dentro. Y igual a 0 menos 2, menos 2. Então a continha nossa aqui, menos 2. Quando o x é 0, o y é menos 2. Agora eu coloco 0 no y e ver quanto que o x dá. Se eu colocar 0 aqui, o menos 2 vai passar para o lado de lá e vai ficar mais 2. Então, quando o y é 0, o x é igual a 2. Então, aqui coloca 2. Pronto, já tenho dois valores. Agora, o que a gente precisa fazer? Esboçar o gráfico. Monto o cartesiano, aquela coisa toda. Como eu já sei que o que está para baixo, a gente vai refletir ela para cima, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que tiver para baixo, eu vou fazer pontilhado. Aí depois a gente reflete para cima. Aqui, nós temos o 0 e o menos 2. Então, quando o x é 0, o y é menos 2. Então, vou colocar aqui embaixo. Ó, menos 2. Quando o x é 0, menos 2. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto? O segundo ponto, quando o x é 2, o y é 0. Então, quando o x é 2, o y é 0. Não vai nem para cima nem para baixo. Então, coloca aqui. Pronto. Nós temos dois pontos, então nós vamos fazer assim, ó. Tudo que tiver embaixo faz pontilhado e o que tiver para cima a gente faz linha sólida. Pronto. O que está para baixo, como é negativo, tudo que está para baixo é negativo e tudo que tiver para cima é positivo. O que tiver negativo eu vou refletir para cima. Então esse cara aqui, esse pedacinho aqui da curva, a gente reflete ela para cima. Pronto, tá feito. Mas qual é esse valor aqui? Se a gente só refletiu para cima o que tinha embaixo, se embaixo é menos 2, lá em cima vai ser 2. Agora eu pergunto para vocês, na nossa curva, agora tudo que está para cima é positivo, então está todo mundo para cima. Agora sim tá no módulo correto. Pergunto para vocês, qual é o domínio da nossa função? Domínio é todo valor que o x pode assumir. Se é todo valor que o x pode assumir, vai lá para o mais infinito e vai lá para o menos infinito. Se vai para o mais infinito e para o menos infinito, o domínio a gente pode falar que é os reais. Qual é a imagem da minha função? A imagem da minha função, como eu estou indo do 0 até aqui o y, o valor de y, pode assumir qualquer desses valores aqui até o mais infinito, nós saímos do 0 e vai até o mais infinito. Então, 0 até o mais infinito. Colchetes contrário aqui, porque não pode pegar o infinito.